Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Lucas San Román, fundador da Money Suite. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona a planilha de reserva de emergência. Vamos começar aqui pela aba de configuração. Apesar de não ter nenhuma configuração específica para essa planilha, eu criei essa página da mesma forma para manter o padrão com as outras planilhas da Money Suite. Então aqui, ó, do lado direito, você vai encontrar as mesmas opções em todas as nossas planilhas. Então aqui você pode clicar nesse link para assistir a esse vídeo no YouTube, em caso de dúvidas. Aqui no modo tela cheia, se você clicar em ligar, a tela vai expandir, você vai ter mais espaço para trabalhar. Se você clicar aqui ó, em cabeçalho de linhas e colunas, você vai ver aqui que o cabeçalho vai aparecer. Então, se você quiser aumentar a largura de uma coluna, por exemplo, você pode dessa forma. Por enquanto eu vou esconder aqui o cabeçalho de linhas e colunas e vou desligar o modo tela cheia. A calculadora é onde você vai descobrir o tamanho ideal da sua reserva de emergência. Para isso, você precisa preencher alguns campos aqui nessa aba. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a definição de reserva de emergência. Eu coloquei aqui na planilha. A reserva de emergência é uma economia realizada ao longo de um tempo para cobrir despesas em caso de possíveis imprevistos. Ela atua como uma espécie de proteção para que situações urgentes, como uma demissão, não interfiram no seu estilo de vida ou diminuam o seu poder de compra durante um certo período. Então, para começar, você precisa responder qual é a média da sua renda mensal líquida. Ou seja, você tem um salário bruto, aí vem os descontos, então qual seria esse salário líquido? Vamos colocar aqui uma média de R$ 5.000 por mês. E também qual é a média dos seus gastos mensais? Por exemplo, 4.000. Qual o valor desejado para a sua reserva de emergência? Geralmente, o valor deve ser equivalente a de 13 a 12 vezes os seus gastos mensais. Qual o ideal? Depende da sua situação. Considere os riscos da sua profissão ou do mercado em que atua. Por exemplo, um empresário ou profissional liberal pode sofrer mais durante uma crise do que um funcionário público. Aqui ó, você pode escolher então quantos meses você quer colocar na sua reserva de emergência. Vamos escolher aqui 6. Aí ele já foi buscar os seus 4.000 de média de gastos, multiplicou por 6, deu 24.000. Então esse seria o tamanho ideal para a sua reserva de emergência. Qual percentual você vai destinar para a criação da sua reserva de emergência? Qual o percentual do seu salário, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, 10%, que vai dar R$ 500 por mês. Qual o saldo atual? Você já tem uma poupança, você tem uma aplicação já com algum dinheiro, aí você coloca aqui então o saldo atual, por exemplo, 5.000. Então o valor restante para alcançar o valor ideal da sua reserva de emergência seria 19.000. Guardando R$ 500 por mês, você precisaria então de 38 meses para alcançar a sua meta. Aqui nos lançamentos, você tem o saldo inicial, 5.000, e aqui você pode escolher o mês e o ano inicial. Vamos colocar aqui, agosto de 2022. Aqui você vai colocando então os depósitos que você vai aplicando. Vamos colocar aqui R$ 500, por exemplo. Então seu saldo atual aqui muda, você tem sua meta e o porcento da meta. Se eu pegar esses R$ 500 e colar, porque aqui na calculadora a gente falou sobre 38 meses, não é isso? 38 meses para completar a sua reserva de emergência. Se aqui no lançamento a gente vê aqui até o 38º mês, opa, 38º mês, colar valores, aqui então em setembro de 2025 você teria alcançado a sua meta de R$ 24.000. Aqui no dashboard
Vamos clicar aqui no ícone para aumentar a tela. Você teria então valor depositado 19 mil, o saldo atual 24 mil, porque a gente soma já com o que você tinha depositado, com seu saldo que você já tinha. A meta era 24 mil e você alcançou então 100% da meta. Nesse primeiro gráfico é o histórico de depósitos. Então você sempre depositou durante todo esse tempo R$ 500 por mês, sem falhar nenhuma vez. E aqui, nesse segundo gráfico, é então a evolução da sua reserva de emergência ao longo do tempo. Olha só, você veio depositando R$ 500 por mês, veio subindo o saldo, até que em setembro de 2025 você alcançou 100% da sua meta da reserva de emergência.